Olá, alunos dos 8º anos. Para quem não me conhece, eu sou a professora Luciana de História. Hoje nós estaremos aqui com a nossa primeira aula sobre o Antigo Regime e nós vamos falar um pouquinho de como esse Antigo Regime se formou e acabou, tá? Quando falo de Antigo Regime, eu lembro de França, tá? Porque foi na França que o Antigo Regime teve mais força, ficou mais famoso. Lembram do rei Luís XIV, que proferiu a frase, o Estado sou eu? Pois é, né? O rei Luís XIV, ele é o símbolo máximo, assim, do Antigo Regime, certo? O que é Antigo Regime, pessoal? Nós podemos definir, explicar Antigo Regime como sendo o conjunto de qualidades, de características da política, da economia, da sociedade, da religião, que estava em vigor durante a Idade Moderna, certo? A Idade Moderna, lembrando, período da história que vai de 1453 até 1789. E a principal característica do Antigo Regime é o absolutismo monárquico. O que é absolutismo monárquico? Quer dizer, né, que todo o poder estava nas mãos dos reis. Em contrapartida, lá na Idade Média, lembra lá atrás que nós aprendemos no 7º ano? Lá na Idade Média, houve uma descentralização política, ou seja, uma divisão do poder dos reis, né? Cada senhor feudal tinha um pouquinho de poder, isso na Idade Média. Quando acaba a Idade Média e inicia a Idade Moderna, né, esses reinos da Idade Média se juntam, né, formando os países como a gente conhece hoje, as monarquias nacionais, primeiramente Portugal, depois a Espanha, depois a Inglaterra e depois a França. Esses países, como a gente conhece hoje, ganham reis para serem seus governantes. E esses reis se tornam monarcas absolutistas. E o absolutismo monárquico, a principal característica da Idade Moderna e do Antigo Regime. Ah, professora, mas como que esses reis conseguiram ganhar tanto poder? Simples, minha gente. Ó, a nobreza, após o final da Idade Média, ela está em decadência, tá? Os nobres entram em queda, tá? E os burgueses, que eram os comerciantes, começam a ganhar muita grana com o comércio e começam a ficar lá em cima, tá? E os reis muito espertos, o que eles fazem? Eles fazem acordos, tanto com os nobres, tanto quanto os burgueses. Eles pegam. E a sociedade, pessoal, como que era a sociedade lá no Antigo Regime? Continua sendo estamental, tá? Uma sociedade desigual, onde o primeiro e o segundo estado, formado pelo clero, ou seja, os membros da igreja, a família real francesa, tá? E os nobres viviam uma vida de privilégios, de vantagens, tá? Uma vida luxuosa, principalmente os membros ali da nobreza cortesã, que eram aqueles que viviam dentro do Palácio de Versalhes, morando ali com o rei, né? O Luís XIV, o Luís XV e o último rei ali que sofreu a Revolução Francesa, o Luís XVI. Essa nobreza cortesã vivia uma vida de luxo, para vocês terem uma ideia, dentro do Palácio de Versalhes tinha 4.000 quartos, tá? Chegou a viver 8.000 nobres dentro do Palácio de Versalhes, todos vivendo às custas dos altos impostos pagos pelo terceiro estado, que era composto por camponeses, por artesãos, por profissionais liberais e principalmente pela alta e baixa burguesia, tá? O que é importante salientar para vocês? Nem todos os nobres eram ricos e nem todos os burgueses eram pobres. O que acontece? Os nobres, eles tinham direitos e privilégios, todos, independentemente de ser rico ou pobre, tá? Já os burgueses, mesmo sendo muito ricos, alguns eram muito ricos, eles não tinham direitos. E a maior carga de impostos que os franceses pagavam estava a cargo desses burgueses, para manter os luxos da corte do Luís XVI. Tá? O que acontece?
Essa situação gerou uma revolta muito grande nesses burgueses, que posteriormente lideraram a Revolução Francesa, que foi baseada nos ideais iluministas, que a gente vai ver mais pra frente, tá? Continuando aqui dentro do antigo regime, a igreja continua com bastante poder, influenciando bastante, tá, o rei. E os nobres, eles tinham direito ainda senhorial, tá? Continuava aquela questão ali do feudalismo sobre os camponeses. Eles estavam presos à terra, pagando altos impostos para os nobres dentro daquela terra, certo? Então, guardem aí com vocês, ó. Antigo regime, características gerais da Idade Moderna. Tá? Tanto política, social, econômica e cultural. A principal característica do antigo regime, o poder absoluto nas mãos do rei. O que é isso? O poder total. O rei, ele fazia a lei, executava as leis, julgava e punia quem não cumpria essas leis, tá? Como que esse rei conseguiu tanto poder? Lá na época, lá no fim da Idade Média, né, no Renascimento Comercial Urbano e início da Idade Moderna, com a formação das primeiras monarquias nacionais, Portugal, Espanha, Inglaterra e França, esse rei fez acordo com os nobres decadentes e com os burgueses ascendentes e conseguiu, né, este poder, né, esse grande poder absoluto que ele conseguiu. A sociedade na França era composta por 3 estados, a sociedade estamental, sendo o primeiro e o segundo estado uma minoria privilegiada que vivia às custas dos altos impostos pagos pelo terceiro estado, certo? Só para vocês terem uma ideia aí, ó, o primeiro e o segundo estado na França dava mais ou menos umas 400 mil pessoas na época da Revolução, tá? E o terceiro estado chegava a 24 milhões e meio de pessoas. Quem liderou a Revolução Francesa para acabar com o antigo regime quando a crise se instaura, né? A alta burguesia. Por quê? Porque eles eram burgueses ricos, tá? Eles estavam com uma carga altíssima de impostos para pagar. Eles tinham dinheiro, mas não tinham poder, tá? Por isso que eles quiseram acabar com o antigo regime. Bom, é isso aí, pessoal. Aí aqui no finalzinho, né, eu passei umas perguntinhas para vocês, coisa simples, para vocês definirem o que é antigo regime, ou seja, explicar o que é. Por que a sociedade do antigo regime era uma sociedade de privilégio, que é isso que eu falei para vocês, né? Onde os clérigos, ou seja, os membros da igreja e os nobres tinham vantagens, tinham privilégios. Qual que foi o papel da burguesia no antigo regime? Que é que eles pagavam altos impostos, mantinham o luxo ali da nobreza cortesã. Qual que foi as funções do rei no antigo regime? Ou seja, ter o poder absolutista. Na 2, galerinha, eu pedi para vocês pesquisarem no livro didático de vocês, ou em site, se vocês preferirem, quais foram os principais teóricos do absolutismo monárquico que eu citei no texto. Aqui um pouquinho acima, ó, eu citei o Thomas Hobbes, o Jacques Bossuet e o Jean Bodin, tá? O Hobbes, um inglês, o Bossuet e o Bodin, 2 teóricos franceses. Os 3 defendiam o poder nas mãos do rei, tá? Eles defendiam que o rei tinha que ser absolutista a todo custo. Isso nós estudamos lá o ano passado, no 7º ano. Se vocês lembrarem, pode escrever de lembrança. Quem não lembrar, pesquisa. Na quinta-feira, nós vamos estar de plantão o dia todo. Eu, o Lucas e o José, tá? Qualquer coisa pode pedir ajuda pra gente, que a gente tá aqui, tá? Um abraço, galera. Um beijo. Até a próxima.